Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Essa live hoje, segunda-feira, né? Nossas lives de segunda. As últimas semanas eu fiz essa live pelo YouTube, mas hoje eu decidi fazer aqui pelo Instagram também, para a gente poder interagir um pouco mais, né? E eu escolhi um tema que eu acho que vai ser bem interessante para vocês, que é quais são as estratégias, né? E a filosofia de investimentos que eu utilizo na minha própria carteira, né? Particular, que eu estruturei ela em mais de 2 anos de investimentos, né? Testando várias estratégias, até realmente escolher uma metodologia que eu me senti confortável, testei ela mesmo em momentos de crise, vi que é eficiente, né? Para manter ela para o longo prazo rumo à independência financeira, né? Para manter ela por muito tempo, certo? Porque é uma estratégia também com a intenção de sempre se manter investindo. Então, boa noite, pessoal. Podem ir chegando aí, manda um alô. Boa noite, Natália, Diego, Ivete, certo, pessoal? Podem ir chegando aí. Já vamos começar, já vou falar a respeito de vários detalhes, né, da estratégia que eu utilizo, que é também a estratégia que eu ensino, né, nos cursos, nas mentorias, né, para os alunos, para os clientes, né, porque é aquela que eu já testei, deu certo, me sinto confortável nessa maneira de investir, é eficiente mesmo num ano como 2020, né, que foi uma das crises mais rápidas, tanto no sentido da queda quanto da retomada. Então, isso se prova, né, que uma estratégia de investimentos, né, existem diversos tipos de estratégias, né, não existe uma resposta única, qual que é a estratégia certa, qual que é a melhor, né, a melhor é que você que vai decidir de acordo com o seu objetivo, né, com as suas metas, né? Porque tem gente que tem estratégias mais especulativas, né? E tem também as subdivisões, né? Tem as mais especulativas, parte de trade, né? Tem pessoas que preferem utilizar esse tipo de estratégia. E tem as estratégias fundamentalistas, né? Que é que eu me baseio também, né? Já adiantando, é puxado mais para o fundamentalista, né? E dentro disso também existem diversas ramificações de estratégias, né? Porque algo que eu comecei, né? Quando eu comecei a investir, observar também, né? Porque parecia assim, né? É muito comum também as pessoas me perguntar qual é o melhor investimento, né? Qual a melhor ação, qual o melhor fundo imobiliário para eu investir, né? E eu comecei a observar que não existe realmente essa resposta única. É igual quando entra numa farmácia, simplesmente perguntar qual que é o melhor remédio. Vai depender de qual é a dor que a pessoa está sentindo, que ela quer se curar, certo? E eu comecei a observar, por exemplo, que nem grandes investidores. O Warren Buffett, ele tem uma carteira de investimentos, enquanto o Luiz Barsi, que é o maior investidor aqui do Brasil, tem uma carteira completamente diferente. E ambos cresceram exponencialmente o seu patrimônio na Bolsa de Valores, são mais do que bilionários, né? E eu comecei a observar esses pontos, né? Que existem, né? Cada um pode ter dentro da sua estratégia escolher ativos diferentes e mesmo assim ser vencedor, né? Então é isso que eu comecei a achar fantástico nos investimentos, traz essa liberdade para você escolher como você quer investir, como você se sente mais confortável e trilhar a sua jornada individual, certo? Então assim, né? Falando da minha própria estratégia, começa por um ponto que eu gosto sempre de abordar, que é a mentalidade do investidor sócio, né? Muitas pessoas, né, não entendem ainda como que funciona direito o investimento em renda variável, em ações, né, bem com o viés de como se fosse uma renda fixa, que você aplica o seu dinheiro e vai ter um retorno, né, estabelecido. E não é bem assim, né, é diferente. A mentalidade no investimento de renda variável trabalha isso, né, da mentalidade de sócio. Porque o que acontece? Quando uma empresa entra na Bolsa de Valores, né, quando um ativo ele é ofertado na bolsa, na renda variável, né, quando ele faz sua oferta inicial, o objetivo de quem está ofertando essa empresa lá, naquela participação, é encontrar sócios, investidores que façam parte daquela corporação, né, comprando uma cota daquela empresa em troca de ter uma participação, né, que seria os acionistas, né? Então você vê ali, o intuito inicial já traz essa mentalidade de sócio, né? Então já trazendo aqui porque que eu sempre bato nessa tecla de ser o investidor sócio. Você escolher ativos para você ser sócio, né? Porque muitas vezes, né, eu sempre tive vontade de ser empreendedor, né, ser investidor. E através do investimento na renda variável é uma maneira de você conseguir ser empreendedor através de terceiros, né? Então você está se tornando sócio. Às vezes você gostaria de ser sócio de uma empresa grande da sua cidade,
né? Imagina toda a burocracia para você se tornar sócio ali, além de você ter, em muitos casos, precisar ter uma atuação, né, direta ali, ativa naquela empresa, para você ter direitos, né, a receber uma participação nos lucros e tudo mais. Então você vê que aqui a Bolsa de Valores ela já traz essa parte mais simplificada, é acessível, né? Ela traz essa acessibilidade para que qualquer pessoa, né, que tem acesso ali a uma corretora possa comprar cotas de uma empresa e se tornar sócio dela. Então veja o quanto encurta o caminho, facilita a parte burocrática e você se tornar sócio de uma empresa, certo? Então aqui começa, né? A primeira etapa da minha estratégia de investimentos, a minha filosofia é sempre pensar os ativos que eu coloco na minha carteira como uma sociedade, que realmente é, né? Mas aqui leva também aquele um pouco de cuidado a mais, né? Quando faço uma análise, porque eu vou escolher realmente a empresa que eu quero fazer parte. E isso é fantástico, né? Quando você se torna sócio ali, algo que está na sua carteira de investimentos, você acompanha o desenvolvimento daquela empresa, né? Isso traz uma satisfação quando você vê ela crescendo e gerando lucros. Bom, e o nome, né, que resume essa estratégia de investimentos que eu utilizo é o chamado Buy and Hold, né? Eu já fiz uma postagem nesse sentido aqui na minha página do Instagram, que seria, né, traduzindo do inglês, é o comprar e segurar. Né? Então, é você comprar ali uma cota, né, as suas ações e segurar ela, né, segurar para o longo prazo. Porque é justamente isso, né, você entrar numa sociedade e se manter nela com o intuito, né, com o objetivo de acompanhar o crescimento dessa empresa. Né? Você imagina, você tem uma empresa, vai lá e escolhe alguém para ser seu sócio. Né? Você encontra um investidor, né? Ele compra ali, digamos, metade da sua empresa e na semana seguinte ele já vende para outro, né? E sai da sociedade. Então, é diferente, né? Por isso que seria a questão de eu comprar uma cota, uma empresa e mantê-la para o longo prazo. Né? Mas por que eu faço isso? Né? Como que eu ganho dinheiro? Muitas pessoas se perguntam, né? Porque se eu não vou vender ali a cota depois que ela se valoriza, como que eu vou ganhar dinheiro, então, afinal, no investimento? Existem várias formas, né, de ganhar dinheiro com o investimento. Quando você participa de uma empresa, certo? Não é simplesmente você comprando a participação da empresa e vendendo a participação da empresa que você ganha dinheiro, né? Você vai ganhar dinheiro de acordo com os lucros da empresa. Se a empresa começa a lucrar, e você, como acionista e sócio, tem uma participação naquilo, você vai receber esses dividendos, que a gente chama, né? Dividendos, proventos, certo? Tem vários nomes nesse sentido, né? Juros sobre capital. É isso que você consegue ali com a participação. Quando você olha de um primeiro olhar, assim, né? Quanto que uma empresa rendeu nesses últimos 12 meses, né? Parece às vezes pouco quando você olha que uma empresa rendeu 5%, 8%, tem umas que rendem um pouco mais, né, 10% ali de dividendos aqui nos últimos 12 meses. Né? Parece pouco, né? Como é que vai ter como enriquecer só recebendo os dividendos? Mas a questão é que a empresa vai crescendo. Conforme a empresa cresce, né, esses 5%, 10% que rendeu nos últimos 12 meses foi em relação à cotação dela agora, ou a cotação que ela estava 12 meses atrás. Mas quando você olha ali empresas, né, que já têm o capital aberto há muitos anos, né, 20, 30, 40, 50 anos, ali com ações ofertadas, você vê que a empresa ela foi crescendo. Né? Às vezes mantendo a distribuição de dividendos proporcional ou, em muitos casos, crescendo a distribuição de dividendos. Então você vê que ali, por exemplo, tem muitas pessoas que compram cotas, né? Que nem eu dei o exemplo do Luiz Barsi, um grande investidor brasileiro. Né? Ele tem empresas na carteira dele que ele comprou há muitos anos atrás, digamos 20 anos atrás, né? E comprou a ação lá por, digamos, R$1. Né? A empresa foi crescendo tanto, hoje a cotação dela está a R$50, ela distribui ali, digamos, R$5 de dividendos, né, que dá os 10%. Isso é muito mais do que ele investiu na empresa lá atrás, né? Então a empresa vai crescendo, vai distribuindo cada vez mais dividendos, né? E com esse próprio dividendo, o que eu faço com ele? Eu reinvisto, né? Eu compro mais cotas, né? Isso eu potencializo, né, os meus ganhos. Isso vai aumentando, fazendo uma bola de neve, que é algo que está no livro do Warren Buffett, né, um deles, é o chamado bola de neve, que é esse efeito que ele explica. Né? No início, às vezes parece
que vai de degrau em degrau, né? Parece que não estou enriquecendo, não enriqueci nesse mês, não enriqueci nesse trimestre, nesse ano, mas você vai montando uma bola de neve. Então, por isso que, se você focar ali enquanto você tira de dividendos das suas ações, né, e você aumentar a sua renda passiva, você vai vendo que você vai exponencializando isso ao longo do tempo. E como eu comentei, a maioria das empresas que crescem, elas têm a tendência de até distribuir mais dividendos com o tempo. Se você, com os próprios dividendos, compra mais cotas, então você também já auxilia isso no processo de crescer a distribuição de dividendos dos ativos da tua própria carteira, certo? Isso é uma das maneiras, né? Claro, que nem eu falei, eu tenho a estratégia do buy and hold, compro e seguro, mas então eu nunca vendo uma ação, não é bem assim. Claro que tem momentos que eu vendo ativos da minha carteira, né? Tem vários pontos que podem fazer eu vender um ativo, uma ação da minha carteira. Um deles seria, né? Aqui até fazendo um gancho, o que eu compro, né? O que eu escolho para ser sócio, né? Qual os ativos ali que eu vou escolher para ser sócio, porque justamente quando você compra uma ação, aquilo é registrado no seu CPF, você está registrado lá nos cadastros da empresa como um acionista dela, como um sócio dela, né? Dependendo do tipo de ação que você tem, do tipo de ativo, né? Você tem direito a voto até nas assembleias, né? Fundos imobiliários, você decide ali as decisões que vai ter, claro, mediante a proporção de cotas que você tem. Então, realmente, você tem a participação naquilo. Tem maneiras também de investir na renda variável através de fundos, né? Fundos de investimentos em ações, né? Isso tudo tem aquela relação de risco-retorno e também a dedicação do investidor. Investir através de um fundo é um meio também, né? Você delega o seu dinheiro para um gestor de um fundo, investir e escolher os ativos. Você não vai ter a liberdade de escolher quais ativos você quer investir, mas vai ter lá aquele gestor que vai escolher para você. Em contrapartida, talvez ele vai ter um rendimento, pode ser inferior ou superior ao que você teria investindo por conta própria, né? Mas você abre mão dessa liberdade de escolher os próprios ativos, né? E escolher quem você quer ser sócio. Quando você investe através de um fundo, né? Você não está com o teu CPF registrado lá na empresa, você não vota nas assembleias, você não recebe os dividendos na sua conta. Quem recebe os dividendos é o fundo, aí ele escolhe as decisões, né? Então, claro, existe essa possibilidade através de fundo, mas o que eu utilizo para mim, que eu gosto de ensinar, né, é a pessoa também comprar diretamente, né, ações dos fundos imobiliários, justamente por essa liberdade, você fazer uma análise, escolher, né, eu quero essa empresa, esse fundo imobiliário, aquela outra empresa, tal setor eu gosto, outro setor eu não gosto, então eu não quero ter esse tipo de setor na minha carteira. Ou tem muitas pessoas que têm até estratégias assim, né? Não gosto de investir em empresas que têm a relação governamental, né? Empresas estatais, investe só em empresas privadas. Então faz esses tipos de relações nos investimentos. Então, assim, quando eu escolho para investir numa empresa, até assim, quando... não sei se todos vocês já têm conta na corretora, algo nesse sentido. Geralmente, quando você abre a conta numa corretora, né? Eles fazem uma análise ali, umas perguntas, né? Para saber o seu perfil de investidor. Né? Não necessariamente aquilo ali vai dizer certo o seu perfil de investidor, porque o que acontece? A maior parte do meu patrimônio hoje ele é investido em ativos de renda variável. Quando você faz esses perfis de investidor numa corretora, isso resulta que seria um tipo de investidor agressivo, né? Arrojado, que eles falam, porque tem mais exposição à renda variável do que à renda fixa. Mas olhando realmente a minha estratégia, eu me considero como um investidor conservador, porque eu analiso bem tipos de ativos com menor risco, por mais que seja na renda variável, porque eu acredito que isso também potencializa os ganhos no longo prazo. Uma das regras do Warren Buffett, a número 1, né, ele fala nunca perca dinheiro, e a regra número 2 é nunca esqueça a regra número 1. Por que ele quer dizer isso? Você se manter, digamos, ganhando 5% ao ano, 10% ao ano, de maneira consistente no longo prazo, gera muito mais rendimento do que uma pessoa que, digamos, teve um rendimento de 100% em um único ano, né? E o que acontece, né? Se você tem rendimento de 100% em um ano, no outro ano você perde 50%. Para você retomar aquilo, você vai precisar de novo de 100%, né? Então, muitas pessoas têm receio de investir, principalmente na renda variável, que pensam que podem perder, né? O capital é muito arriscado, tem muita volatilidade, que ele sobe e desce da bolsa, né? Vê no jornal ali todo dia falando, a bolsa subiu, a bolsa caiu, a bolsa está em crise, né?
Mas isso faz parte da renda variável. E não é bem assim quando você vê ali uma análise do Ibovespa, que é o índice médio, né, pega mais ou menos 70 empresas brasileiras, né, só que tem um peso muito grande ali em empresas como Vale, Petrobras e os bancos. Ao mesmo tempo você consegue investir em outros tipos de ativos, né, que não estão com peso lá no Ibovespa, que são descorrelacionados, né, que você tem outro tipo de rendimento. Que nem você pode ver no ano passado, né, 2020, a Bolsa fechou o ano ali com rendimento mais ou menos entre 3% e 4% positivo. Por mais que passou por uma crise muito forte, né, teve esse rendimento. Só que tiveram vários ativos, né, até dentro da minha própria carteira, ativos que subiram mais de 100%, ativos que subiram 50%, certo? E eu também teve outros ativos, né? Eu não gosto muito de investir, por exemplo, no setor aéreo, né, ou no setor de turismo, principalmente durante 2020, que eles sofreram bastante, ainda não conseguiram se recuperar totalmente, né? Que eles fecharam o ano, em comparação com o ano anterior, em queda, né? Então, quando você olha a sua carteira particular que você investe, você faz o seu rendimento de acordo com o seu perfil, né? Então, o que eu quero dizer, né? Trazendo tudo isso, para quais tipos de ativos que eu invisto? Eu gosto de começar a montar uma carteira. Ali começo pelos setores que eu mais gosto, que eu acho os setores mais resilientes, setores que já se provaram no tempo, que são setores que, por exemplo, as pessoas precisam sempre utilizar, né? Digamos o setor elétrico, né? Ultimamente é muito difícil alguém conseguir, né, ficar sem energia elétrica. Praticamente tudo ao nosso redor precisa de energia elétrica. Tivemos casos recentes aí de estados no Brasil que tiveram apagão, né? Foi um caos, né? Isso, um dia sem energia elétrica já começa a gerar um caos numa região, né? Então é um setor que demanda, né? Tem essa demanda resiliente, né? Então é um setor que eu gosto, também é um setor lucrativo. Aqui já entra o ponto, né? Eu priorizo empresas lucrativas, empresas que mantêm lucratividade, tem um histórico, né, de lucratividade. Eu olho sempre os últimos 5 anos, os últimos 10 anos, a empresa é lucrativa, né? Até empresas que estão crescendo a lucratividade, né? Receita todo ano cresce, lucro líquido todo ano cresce. Poxa, isso vai refletir na cotação da empresa, né? Não é aleatoriedade, aquele sobe e desce das ações. Quando você olha dentro de um dia, tem uma certa aleatoriedade, porque é simplesmente um leilão entre compradores e vendedores. Quando você olha dentro de um dia ou no curto prazo, dentro de uma semana, né, diversos fatores podem influenciar aquilo, né? Uma notícia lá da Europa às vezes influencia as ações aqui dentro de um dia, mas quando você analisa ali dentro da empresa, às vezes não teve nada a ver com a operação dela. Aí o que acontece, né? Quando você foca no longo prazo, quando você foca ali nos resultados da empresa, é isso que importa, né? Então, é isso que eu foco também quando eu faço meus investimentos. Porque quando você analisa, o que influencia na cotação das ações dos ativos? É o lucro. Cotação segue lucro, né? Então, uma empresa que todo ano cresce a sua lucratividade, quando você olha a cotação dela, né, tem uma tendência da cotação dela subir, as ações valorizarem, né? A cotação é o preço daquela ação lá na Bolsa de Valores. Então, se você começa ali analisando, né, é isso que eu utilizo para mim, né? Quando eu vou começar a montar uma carteira de investimentos, né, começo pelo que é mais óbvio e mais simples de analisar até, né? Investir não é complicado, não é só para experts, né? Você precisa ter uma dedicação ali, um estudo para fazer uma análise, né? Saber o caminho para fazer essa análise, mas você investir ali numa empresa que você consome os produtos, talvez, né? Isso é algo que eu priorizo também na minha carteira de investimentos. Investir em ativos que, por exemplo, num banco que eu tenho conta bancária, né, naquela instituição que eu gosto de utilizar ele, né? Eu vejo que ele tem uma tendência de crescimento, por exemplo, bancos digital que eu utilizo, eu invisto nele. Às vezes a companhia, talvez se você tiver interesse, né, aí geralmente tem uma presença estatal, mas digamos a companhia de distribuição de energia elétrica que você consome, né, ou a companhia de saneamento da sua cidade, né, você está acompanhando ali. Se você analisa que aquela empresa presta um bom serviço para você, né, ou tem diversas empresas também de comércio, né, digamos Lojas Renner, Magazine Luiza, Casas Bahia, né, que seria da Via Varejo. Se caso você consome os produtos daquela empresa, gosta muito do atendimento dela e enxerga que ela tem um potencial de crescimento, veja que ali você já encurta o processo da sua análise,
né? Então você já deu um primeiro passo vendo que a empresa tem um potencial de crescer, né? Porque se você está consumindo os produtos e a empresa presta um bom serviço, né? Então você já está acompanhando também, vendo se a empresa está fechando as portas, está fechando filiais, né? Então ali você já vai vendo opções de investimentos para você também dar um passo a mais, fazer uma análise, né? Como que eu faço para acessar, que nem eu comentei ali, eu falo que eu vejo há 5 anos, 10 anos atrás, se a empresa teve crescimento de lucros. Né? Toda empresa que está na bolsa é muito transparente, né? Ela tem insight de relação com investidores, você consegue acessar todos os dados ali públicos da empresa, né? Quanto que ela lucrou, se ela teve prejuízo, o histórico, né? Tem sites que mostram isso já resumido, né? em indicadores, né? Que facilita, mas o site de relação com investidores de cada empresa tem tudo que você precisa de informações sobre ela ali, de maneira muito transparente e acessível, né? De maneira gratuita para você acessar. Então, digamos que você sabe que tem uma empresa na bolsa, ou descobriu que uma empresa que você gosta, né? Que você consome os produtos está na bolsa de valores, eu dou um passo a mais e vou lá no site dela, né? Vejo uma apresentação dela, vejo quais são as linhas de negócio dela, porque às vezes você acha, né? Por exemplo, digamos, exemplo a WEG, né? A WEG produz ali equipamentos, digamos que você não sabe direito quais os ramos que ela trabalha, né? Mas você já viu na sua casa que você tem interruptores e tomadas da WEG, né? Então você pensa, ela fabrica linhas de materiais elétricos residenciais, né? Interruptores e tomadas. Aí você abre lá na apresentação da WEG e você descobre que ela fabrica motores. Né? Aí você descobre que ela fabrica turbina de usina hidrelétrica, ela fabrica tintas para esses motores, ela tem grandes projetos mundiais, tem fábricas em outros países. Então isso você vai descobrindo daí, né, nesse passo a mais que você deu para fazer uma análise lá dentro do site de relação com investidores. Né? Isso é tudo transparente. Né? Então ali você começa a dar os seus passos e escolher, né? Poxa, eu quero ser sócio dessa empresa, né? Eu quero comprar uma participação nela. Aí entra também o ponto, digamos, quando que eu compro, né? Eu espero um momento de crise para comprar, porque nas crises tem as melhores oportunidades, né? As empresas elas ficam descontadas, a gente fala, né? Nos momentos de crise. Eu espero um momento de crise para comprar, ou só quando a bolsa cai eu compro, ou quando a bolsa sobe que eu compro, me sinto mais confortável. Na verdade, não existe assim, um momento certo se você é uma pessoa que está construindo o seu patrimônio, né? Se você vai todos os meses fazer um aporte a mais, né? Um aporte seria, por exemplo, você teve lá o seu salário, teve um rendimento naquele mês, você pega uma parte daquilo, né? E manda para sua corretora para investir, né? Isso é o aporte, né? Então, se você vai aportar, né, todos os meses, o preço que você paga na ação, ele não é a variável mais importante, né? Então, não precisa focar só, né, na questão das cotações, se está em alta, se está em baixa, para você fazer um bom investimento de longo prazo. Viu que eu comentei aqui, né, que você vai fazer uma análise fundamentalista, você vai ver os fundamentos da empresa, você descobre onde que as linhas de negócio dela, se ela é lucrativa, né, ou se ela está dando prejuízo, se ela está crescendo ou se ela está perdendo espaço no mercado, né? A última variável é, poxa, tomei minha decisão, eu quero ser sócio dessa empresa. O que você precisa para ser sócio dela? Comprar uma cota, pelo menos, né? Comprar a ação daquela empresa. Então você pode ir lá e comprar aquela ação, poxa vida, vai que no mês que vem cai a cotação dela. Se você vai fazer um novo aporte, você compra mais cotas dela, você faz o seu preço médio, né? Você comprou antes aqui por um preço, no mês seguinte você comprou por um preço abaixo, o teu preço médio ficou aqui, né? Então você vai acompanhando a empresa no longo prazo. Né? Por isso que eu me sinto muito mais confortável de investir com uma estratégia dessa de longo prazo, como sócio da empresa, como o buy and hold, né, que é comprar e segurar essas ações, porque eu faço análise, quero ser sócio dela, mirando já lá no longo prazo, daqui vários anos. Né? Então, o objetivo é de longo prazo, né? Daqui 10, 20 anos, manter a empresa. Mas ali, quando você faz uma análise nela, você já vê que ela, por exemplo, tem um projeto que vai entrar em operação no próximo ano, daqui 2 anos, você já sabe o que você tem que esperar da empresa, né? Poxa, eu vou começar a comprar a cotação dela, mas eu sei que daqui 1 ano, daqui 2 anos vai sair a notícia que entrou em operação aquela unidade, né, aquela linha de negócios, e talvez ela fique mais lucrativa. E lembra lá que eu comentei, cotação segue lucro, né? Então, se a empresa ficar mais lucrativa, tem a tendência de cada vez você ganhar mais dinheiro no aumento do seu patrimônio, né? Então, assim, não tem o momento certo assim, de comprar, se é no momento que deu uma crise, só comprar no momento da crise. Claro,
se você está ali fazendo seus aportes, né, uma parte da sua carteira você destina para um caixa, para deixar ali para oportunidades, e vem uma crise como aconteceu em 2020, você pode aproveitar, né? Eu, particularmente em 2020, aproveitei bastante isso, né? Porque eu enxerguei, né, que veio a crise muito forte, não sabíamos como que ia se recuperar as empresas, mas eu enxerguei que tinha empresas na minha carteira, né, de investimentos, que elas não iam ser tão afetadas, elas tinham contratos de longo prazo. Os contratos delas não dependiam de, por exemplo, se as pessoas iam consumir mais ou menos energia elétrica, digamos uma empresa de transmissão de energia, né? Ela é dona da linha, ela ganha dinheiro só pelo fato de ter construído aquilo e estar em disponibilidade, né? Então, se tem uma crise ali financeira, é diferente de um setor de varejo, por exemplo, né? O setor de varejo, na verdade, ele foi bastante beneficiado ali, digamos, o e-commerce, né? Porque as pessoas tiveram também auxílio emergencial e teve uma demanda grande pelo e-commerce, né? Primeiro ponto, né, quando você imagina uma crise, você imagina o comércio, o varejo é o que mais vai sofrer. Na verdade, nessa crise ali, quem tinha um comércio digital, na verdade, se beneficiou. Aí você pensa, né? Mas depois, né, que acabou ali o auxílio emergencial, se tiver uma recessão, talvez influencia aquela linha de negócios lá, né, aquele setor. Mas que nem eu estava falando de uma empresa de transmissão de energia, se o contrato dela é de 30 anos só pelo fato de ter a torre, se teve a crise ou não, né, se está passando energia, se está consumindo mais energia ou não, não influencia ela. Então, esse tipo de detalhe, né, só um exemplo, você consegue ver a cotação caiu da empresa, né, o preço dela lá, mas o valor dela não, ela continua lucrando, ela continua crescendo, talvez ela ficou mais barata, né? Ali gera uma oportunidade, você pode daí nesse caso realmente comprar ela como uma oportunidade mais barato. Mas se você quer simplesmente, né, começar a ser sócio de uma empresa, começar a investir nela, eu não esperaria, né, o amanhã ou vou esperar vir uma crise, vou esperar a cotação cair para eu entrar nela, porque não existe um limite de alta para as empresas, né? Tem, digamos, um exemplo, né? O Banco Inter, né, um banco digital, tem ações na bolsa, né? Ele veio crescendo muito, desde, digamos, lá em novembro ele estava mais ou menos R$50. Aí até final de novembro, início de dezembro, ele subiu para 100. Né? Então ele dobrou de tamanho. Muitas pessoas, não vou investir porque está muito caro, vou esperar cair a cotação dela. No início eu até fiz algumas vezes isso, né? Quando eu ainda estava aprendendo a investir há muito, mais de um ano atrás, né? 2 anos atrás, né? Às vezes eu pensava isso, vou esperar cair. Mas quando você vê na prática, isso não existe, né? Uma cotação ela pode continuar subindo para sempre, ou ela pode até daqui um tempo, né? Digamos que estava lá 50, subiu para 100. Vou esperar cair, mas vai que cai só para 70, vai que cai só para 80, que acontece em muitos casos, né? Talvez nunca mais volta para aquele preço. Então, continuando assim no exemplo, né? Digamos, subiu para 100, até sexta-feira passada teve algo atípico, né? Ele subiu 20% em um dia. Ele subiu muito, né? Não é comum isso acontecer, tem muitas pessoas até utilizam isso como exemplo, subiu 20% em um dia e tudo mais, e acho que isso vai ser consistente todos os dias. Não é algo atípico, uma ação subir 20% em um dia, mas aconteceu. Muitas pessoas pensam, eu vou até vender a minha cotação agora para recomprar ela mais barata quando cair daqui para frente, ou não vou investir porque está muito caro, né? Mas eu queria ser sócio e deixou passar. Hoje foi um dia que a bolsa como um todo, né, o Ibovespa caiu, e o Banco Inter subiu mais 6%. Né? Então você vê que não existe algo baseado no preço. O investimento ele tem que estar baseado nos fundamentos, né? Principalmente numa estratégia se você quer ser sócio. Então, quando eu faço uma análise, vi que a empresa é lucrativa, que faz sentido ter ela na minha carteira, eu quero ser sócio dela, eu compro ela, né? Eu não invisto todo o meu dinheiro de uma vez. Você pode ir investindo aos poucos, certo? Né? Você compra uma cota, né? Depende do seu capital, claro, você vai distribuindo, né? Você pode comprar a partir de uma cota, né? Tem ações ali, né? Você pode ser sócio do Banco Itaú com mais ou menos 10 a 12 reais, né? Tá uma cota ali da holding que administra o Itaú. Então, não existe a barreira de entrada. Você pode ir montando, né, a sua posição ali numa ação na carteira aos poucos. Você investe um pouco esse mês, um pouco mês que vem, né? E também você aí não coloca um peso nas costas de acertar o preço de um ativo, né? De investir tudo ali e caiu a cotação. Poxa, então investe aos poucos, né? Se a cotação cair, você vai comprar mais barato. Se a ação subir, né?
você teve lucro, mas também você vai pagar mais caro quando você vai comprar da próxima vez. Então você vai fazendo assim, né? Eu vou comprando as empresas, eu continuo, né? Cada 3 meses lendo ali os resultados dela, né? Se ela está dando lucro ou não, que as empresas na Bolsa de Valores elas divulgam os relatórios a cada 3 meses. Né? Então você não precisa também ficar olhando todo dia, né? Você não precisa ficar olhando todo dia o mercado, né? Isso até faz mal para o psicológico do investidor, ficar olhando cotação de mercado todo dia, que eu comentei, né? Dentro de um dia, tudo pode acontecer no mercado, né? Pode estar tudo notícia boa e a ação cair dentro de um dia, ou tudo notícia ruim e a ação subir dentro de um dia. Então, o foco tem que ser sempre no longo prazo, né? O que a empresa vai desempenhar ao longo do tempo. E até porque daí fica uma maneira de investir muito mais tranquila também, né? Imagina que você só precisa olhar isso aí de novo, naquela ação, né? Se você fez uma análise, só precisa olhar de novo daqui 3 meses, quando ela sair o resultado, se ela está dando lucro ou não. Então, fiz a análise, comprei a empresa. Quando que eu vou vender ela? Então, assim, né? Você tem que sempre pensar quando você compra uma empresa, compra uma ação, compra um ativo, fundo imobiliário, etc., né? Qualquer ativo ali, digamos, na renda variável, com essa mentalidade de sócio, é importante você ter uma tese de investimentos. Né? Por que eu comprei isso? Né? Por que eu comprei uma ação? Porque alguém falou que ia subir. Poxa, isso soa legal? Né? Você sabe, eu comprei uma ação só porque alguém falou que ia subir. Ou, eu comprei porque ela sempre sobe, né? Nos últimos 5 dias ela subiu, então talvez ela sobe daqui para frente. Entendeu? Soa legal isso? Ou se você falar assim, né? Eu comprei essa ação porque eu acredito no modelo de negócio deles, eu comprei esse banco porque ele está crescendo o número de correntistas, ele está ficando cada vez mais lucrativo, né? Eu tenho conta nesse banco e ele presta um bom serviço. Então, veja, ficou mais legal, né? Essa tese de investimentos. Você tem uma base, né, nela. Então, digamos ali, né? Vamos dar o exemplo do banco, né? Comprei ações desse banco, minha tese de investimentos é porque cada vez aumenta mais o número de clientes, o número de correntistas, está abrindo contas, está dobrando o número de contas nele, presta um bom serviço, né, e está até expandindo suas linhas de negócio. Né? Ele dá crédito, ele faz financiamentos, faz seguros, ele tem marketplace dentro dele. Então você fez sua tese de investimentos. Aí chega um momento, lá, cada 3 meses você vai vendo lá nos resultados dele, e você vê um resultado que ele diz assim, poxa, nesse mês aqui a gente perdeu 20% de clientes. Ou, esse mês a gente deu prejuízo aqui porque emprestou muito dinheiro e acabou tendo muita inadimplência. Aí você pensa, poxa, relacionado àquela minha tese de investimentos, ele não está mais cumprindo o papel, né? Não está mais fazendo sentido de acordo com a minha tese de investimentos. Então aqui entra um ponto que eu venderia, né, uma ação, né? Ela não está mais cumprindo com a minha tese de investimentos inicial, né? Ela está perdendo os fundamentos. Então aqui eu venderia, né, uma ação nesse sentido. Enquanto ela está mantendo, tá seguindo o que eu esperava que ela ia desempenhar, ou às vezes até melhor, aí você pode até comprando mais, né? Ou só manter ela para o longo prazo, que isso também funciona, porque o grande dinheiro, né, o grande lucro nas ações não está nem no momento da compra, no momento da venda. Está na espera, né? Você comprar uma ação e manter para o longo prazo. Isso quem diz é o Charlie Munger, é o sócio do Warren Buffett, também um dos maiores investidores que tem, né? Então, são conselhos de quem já está há mais de 30 anos investindo e tendo resultados consistentes, pessoas bilionárias, né? Pessoas que estão na lista das pessoas mais ricas do mundo. Então, é isso que faz, né? Primeiro ponto, quando que eu venderia um ativo, perder os fundamentos. Outro ponto, né? Vou fazer um rebalanceamento de carteira. Né? Digamos, eu escolhi ali, eu quero ter 20 ativos dentro da minha carteira, né? Então, dividindo por 20, 100%, cada um ia ter 5%, né, na minha carteira. E eu coloco um limite ali que eu não quero ter mais do que 10% em uma única ação, né, para mim não se expor ao risco, porque não existe uma ação, uma empresa perfeita. Todo investimento envolve riscos, seja ali de uma questão de ciclo, né? Da empresa ela desempenha bem num momento, em outro momento ela desempenha um pouco pior, né? Existem empresas cíclicas, né? Principalmente empresas relacionadas a commodities, que são materiais que não têm um valor agregado, digamos que depende da cotação do petróleo, depende da cotação do trigo, do soja, né? Digamos assim, né? Então, tem empresa ali que tem altos e baixos, e você não quer se expor mais do que você estabeleceu ali 5%. E ela começa a se valorizar muito, né? Ela se valoriza muito, que isso acontece, tem várias empresas aí que dobraram de tamanho no ano de 2020, chega um momento ali que ela se valorizou tanto que ela está representando 20% dentro da tua carteira, e você não queria ter uma ação representando mais do que 10%.
Pode ser, né? Eu utilizo isso também em alguns momentos, né? Eu vejo que tem outra empresa ou algo que eu quero investir, vejo uma outra oportunidade ou quero simplesmente rebalancear esse meu risco, né, da minha carteira, eu posso vender um pouco esse ativo que está muito valorizado e comprar outros que ficaram um pouco para trás, um pouco desvalorizados. Né? Isso é feito aos poucos, não é feito de uma vez, justamente por aquele fato que eu falei, que é da renda variável, né? Tem altos e baixos. Então, tem momentos que eu faço isso. E o que isso te leva, né, no longo prazo a acontecer? Se eu estou vendendo algo que se valorizou muito, então eu estou vendendo na alta, né, com lucro. E se eu estou comprando algo que ficou para trás, ficou lá abaixo, eu estou comprando na baixa. Né? Se fosse preciso definir o momento certo de compra e o momento certo de venda, que seja pelo menos comprar na baixa e vender na alta. Né? Infelizmente, muitas pessoas fazem o contrário. Por questões psicológicas, emocionais, pelo medo, elas compram na alta, quando está todo mundo falando de um ativo, está se valorizando um monte, ela vai lá e compra. Aí ele começa a cair, daí ela fica com medo, ela vai lá e vende. Então ela compra na alta e vende na baixa, né? Faz o contrário. Então, fazendo essas estratégias de rebalanceamento de carteira, que eu também utilizo em alguns pontos, né? Quando eu vejo que faz sentido para mim aproveitar uma oportunidade, vendo uma ação que se valorizou muito para recomprar, vendo uma parte, né? Eu não vendo a empresa inteira, só vendo a empresa inteira quando ela para de ter fundamentos, para comprar outra, né, e rebalancear a carteira. E isso faz também, né, você realizou um lucro, né, um lucro ali na cotação dela, que é, né, as duas maneiras de você ganhar dinheiro é pelos dividendos, aquela distribuição de lucros, ou pelo ganho patrimonial, né, aumenta o patrimônio nas cotas, né. Então essa é uma das maneiras também, ou pelo fato, né, caso você fez uma análise e você estabeleceu, por exemplo, que eu vou comprar uma ação de uma empresa que, digamos, ela está a R$20. Eu acredito que ela tem um potencial de chegar a 50. Né? Isso seria já, na minha opinião, uma análise mais profunda. Né? Muitos analistas fazem nesse sentido, que faz o valuation, né? Fazer um levantamento de valor da empresa mediante aos lucros dela. Né? Isso é algo mais complexo. Eu não costumo estabelecer esse tipo, né, de critério para venda, mas tem algumas pessoas que fazem, digamos, comprei a 20, acredito que ela tem um potencial de chegar a 50. Né? Quando chegar a 50, pode ser que para esse tipo de investidor faça sentido vender. Né? Ele comprou a 20 acreditando que chega a 50, bateu a meta dele, né, no longo prazo, né, que isso é uma valorização dessa, não acontece, né, de maneira frequente no curto prazo. Normalmente depois de um ano, digamos, chegou lá nos 50, ele faz uma análise e a empresa, na opinião dele, não tem potencial de crescer mais e ele vê outra empresa lá com potencial de crescer mais, às vezes ele vende, né, essa daqui, né, pelos R$50 que ele estabeleceu para comprar outra. Então, basicamente, seriam esses 3 pontos que venderia uma ação. Né? Perdeu fundamentos, rebalanceamento da carteira, ou ali, quando estabeleceu, acho que ficou muito esticado o preço, né, perante ao que a empresa vale, que tem a questão do preço e do valor. Né? O preço é o que você paga, né? O valor é o que você leva, o valor é os fundamentos ali. Né? Um caso a mais, né, que seria para a venda de um ativo é quando realmente a pessoa precisa do dinheiro. Né? Às vezes ela não tinha ali uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidades, é mais a questão da emergência. Né? Ela tinha todo o dinheiro investido, e ela, por algum motivo particular, ela realmente precisa do dinheiro e ela tem que vender aquele ativo. Daí não tem jeito, né? Faz sentido, né? Se ela tem uma necessidade particular de vender o ativo, ela vai precisar, né? Então, a importância da reserva de emergência é justamente para que você só venda o ativo no momento que você enxerga que ele está com lucros, né? Que vale a pena vender para realizar lucro, né? Que o problema é que, se você for analisar, né, em média, né, de modo geral, emergências, problemas, né, que demandam recursos acontecem em momentos de crise. E momentos de crise é justamente nos momentos que as cotações dos ativos estão em baixa. Né? Então, esperar vir uma emergência para daí vender um ativo, talvez vai vender com prejuízo. Então, sempre é importante começar, né, o primeiro passo, montar uma reserva de emergência. A partir desse momento, daí, investir nos ativos de renda variável. Então, aqui a gente já entrou, né? Também parte da minha estratégia, da minha filosofia, quando que eu compro, quando que eu vendo os ativos, como que ganho dinheiro, né? Quando entra esses recursos, o meu objetivo até construir o patrimônio e a minha meta de independência financeira. Independência financeira é quando os próprios investimentos geram um rendimento mensal maior do que meu objetivo de rendimentos a todos os meses, né? Como se fosse um salário de renda passiva, né? Uma aposentadoria com os seus investimentos. Então, se você coloca ali uma meta, né, digamos que quero ganhar R$10.000 por mês, né, esse seria uma meta de independência financeira. Se você alcançar esse ponto ali de investimentos que te rendem R$10.000 por mês,
você alcançou a independência financeira e isso de modo geral, né, alcançado no longo prazo. Os investimentos aceleram esse processo, né, mas você vai construindo de degrau em degrau, de acordo com a realidade de cada pessoa, a realidade que ele consegue aportar do seu trabalho, mas o investimento ele vai potencializar isso. Né? Muitas pessoas esperam se aposentar pelo Estado lá quando tem mais de 60 anos, né? Então pensar, daqui 20 anos, daqui 30 anos eu vou me aposentar. E se fizesse, né, talvez um investimento ali aportando cada vez mais, aprendendo mais sobre educação financeira, entendendo como funcionam as análises dos investimentos e fazer isso, né, construir a sua própria independência financeira, sua própria aposentadoria, possivelmente teria um maior rendimento, uma aposentadoria mais digna, com maior qualidade de vida lá na frente. Né? Então, é por isso que os dividendos, né, os rendimentos dos ativos, eu reinvisto. Isso potencializa, acelera o processo até a independência. Outra questão, né, que eu gosto de participar, principalmente aqui falando de fundos imobiliários, é a subscrição. É uma emissão de cotas. É que o fundo imobiliário ele distribui 95% do que ele ganha. Né? Então, eles são uma máquina de dividendos. Né? Eles distribuem os aluguéis. Né? Investir em fundos imobiliários é ser dono de imóveis através da Bolsa de Valores, né? Através desses fundos. Então, como que ele faz para crescer? Se ele distribui 95%, para ele crescer, ele precisa emitir mais cotas, ele precisa captar mais dinheiro, para daí ele comprar um novo imóvel, etc. E quando você já é cotista e o fundo vai fazer uma emissão de novas cotas, ele te dá um direito de subscrição, né, para você comprar com desconto, né, de modo geral, maioria das vezes, ele já te oferta ali com um bom desconto perante ao valor de mercado. Digamos que o fundo está R$120 no mercado, ele vai fazer uma nova emissão, você como cotista vai ter direito a comprar uma proporção de cotas por R$100. Né? Então, eu particularmente gosto de participar sempre das emissões dos fundos que eu invisto. Então, isso é uma maneira também que eu enxergo de potencializar os ganhos no longo prazo, faz parte da minha estratégia e também é um destino que eu dou, né, dos recursos que os investimentos me geram. Né? Então, faz parte também do reinvestimento, né? Mas aqui especificamente nas subscrições, eu tendo sempre a participar das subscrições de fundos imobiliários que acontecem. Né? Então, isso depende, né, dos fundos imobiliários, mas em 2019 aconteceu muito, 2020 estava com uma tendência de acontecer muita subscrição, muita emissão, porque está crescendo muito o mercado de fundos imobiliários, né? Já dobrou o número de investidores de 2019 para 2020 e está com uma tendência cada vez maior de ter investidores em fundos imobiliários. Isso é um bom caminho de entrada para quem está saindo da renda fixa para entrar na renda variável. Eles são menos voláteis que as ações, eles geram rendimento mensal. Né? Eu gosto muito dos fundos imobiliários, então está atraindo bastante investidores e isso atrai também bastante emissão de novas cotas. 2021, né? Se tudo der certo, né, as coisas forem melhores, né, de maneira relacionado à economia, em comparação com 2020, tem uma tendência de ter bastante emissão. Então, eu acho importante falar esse ponto também da estratégia de investimentos. Mas a questão, né, falando também aqui, eu disse que se 2021 for melhor, né, para a economia do que 2020. Então, tem aquela questão, né, e se vier uma nova crise? Muitas pessoas, né, até alunos, né, algumas aulas me perguntam, né, como, eu vi que tem uma tendência aí de vir uma nova crise, né? Ano passado ali eles me falavam bastante, eu ouvi falar que vai vir uma crise em janeiro, vai vir uma crise em dezembro, vai vir uma crise em fevereiro, né? A questão que tem que ter em mente nos investimentos é que a economia é cíclica, tem altos e baixos, isso é normal, e as crises sempre existiu uma forte ano passado e sempre vai existir. Então vai ter uma nova crise. Não é uma questão, meu Deus, estão falando que vai ter uma crise. Sim, certeza, vai ter uma crise. A gente não sabe quando, né? E nem qual setor. Esse que é um ponto importante também. Né? Então tem setores que até se beneficiam num cenário de crise. A questão, o que te salva então da crise? Né? Faço uma analogia sempre. Né? Se você precisa sair de casa e tem previsão de chuva, né? Você só por esse fato você nem sai de casa com medo de se molhar, ou é mais fácil só levar um guarda-chuva, né? Ou sair ali mesmo com o risco da chuva e se começar a chover, daí você vai correr atrás de um guarda-chuva, né? Então o que é essas analogias? Né? A primeira analogia, nem sair de casa, é aquela pessoa que nem investe pelo medo de vir uma nova crise, né? Ela só fica ali com as suas aplicações, às vezes na poupança, e não colhe os frutos, né,
maravilhosos que tem na renda variável, né, dos investimentos, garantir uma aposentadoria digna nela, né? Então essa pessoa ela não aproveita esses benefícios. A outra pessoa é aquela que sai, né, sem o guarda-chuva e começa a chover e depois ela vai correr atrás de um guarda-chuva, né, quando ela já está toda molhada. É aquela pessoa que vai investir sem uma reserva de emergência ou sem uma estratégia, ou só investindo em um ativo, né, ou só investindo naquele mais arriscado, que está em alta no momento, né? Então ela foca tudo ali e vem uma crise justamente naquele setor, e depois ela pensa, poxa, agora eu vou diversificar minha carteira e tudo mais. Não, ela já vai estar molhada com a chuva ali para depois pensar em se defender. E a terceira opção que seria aquela pessoa que ela viu que tem a previsão de chuva, ela vai sair já com guarda-chuva. Se chover, ela está com guarda-chuva. Se não chover, não vai estragar o passeio dela ou a caminhada, certo? Então é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. E essa faz parte da minha estratégia também, que seria, o que te garante isso? Né? O que é o teu guarda-chuva nos investimentos? E a chuva, que no caso seria a crise. É você ter diversificação, então não investir só em um tipo de ativo, só em um setor. Então investir em vários setores, vários ativos, dentro das ações, vários setores de empresas, dentro dos setores, mais de uma empresa dentro daquele setor que seja também descorrelacionado, não precisa investir em dois ativos iguais, né? Daí investe também um pouco em imóveis, fundos imobiliários, investimento relacionado a dólar, investimentos relacionados à inflação, né, investimentos, uma reserva de caixa ali para oportunidades, sua reserva de emergência. Então, você diversifica a sua carteira de investimentos em vários cenários, né, porque a gente sabe que vai ter a crise, não sabe quando, não sabe qual o setor e qual a magnitude, né? Então, todo mundo ali, os grandes investidores sabiam que ia ter uma crise, né? Digamos, um investidor que estava lá em 2019, nesse 2019, sabia, em algum momento vai ter uma crise. O mercado está subindo, né? Já faz anos aí que está tendo alta no mercado. A última crise forte que teve foi lá em 2008, né? Falando de um cenário global. Então, em algum momento ia ter a crise. Eles sabiam que ia ser, em 2020, uma pandemia relacionada à saúde? Não sabia, né? Então, se você está diversificado, você tem ali vários ativos. Talvez um vai se valorizar, outro vai desvalorizar, outro vai se valorizar muito mais, como, por exemplo, ativos ali de dólar. O dólar se valorizou muito, né? Em 2020 ali, né, ou digamos até Bitcoin, né, criptomoedas, acabou se valorizando bastante, né, mas é um ativo extremamente volátil, né? Então, eu nunca gostaria de investir só em um ativo, não investiria só em Bitcoin. Dá para ter ela na carteira, mas é uma parcela bem pequena, né? Investir em imóveis que te protegem da inflação, seja fundos imobiliários ou até tesouro relacionado ao IPCA, inflação, te protegeria da inflação, que é algo que teve alta bem forte ali no ano passado, ainda está tendo, né, os reflexos. Dólar subiu, inflação subiu, taxa básica de juros está em queda, né? Então não vale a pena investir na renda fixa? Como investimento para te enriquecer, não, mas ela tem o papel fundamental, né? A renda fixa ali, né, ela vai funcionar perfeitamente como uma reserva, porque ela, teoricamente, em comparação com renda variável, ela é muito mais segura na questão da volatilidade e o acesso àquele investimento a qualquer momento, que durante uma crise ela não vai cair, né? Então, investimentos ali de renda fixa também tem um papel dentro de uma carteira do investidor. Então, você vai formando tudo isso para ter o seu guarda-chuva, né? Para te proteger da chuva que seria uma crise. Então não precisa ter medo de uma nova crise que, no caso, te impeça de investir. Você pode sim investir, desde que seja de maneira diversificada, fazendo análise dos ativos lucrativos, né? Porque tem empresas que têm mais de 100 anos na nossa bolsa, né? Elas têm mais de 100 anos, que está dentro da bolsa faz, digamos, 50 anos. E já passou por guerras, já passou por outras pandemias, e a empresa continua dando lucro, né? Então, nunca tem a sensação que a crise vai ser o fim do mundo, né? As crises acontecem, mas boas empresas se recuperam, boas empresas são resilientes, as pessoas continuam consumindo produtos, né? Foque nesse sentido, né? O que eu faço durante uma crise é enxergar quem está vendendo lenço, né? Se tem muitas pessoas chorando, alguém vai estar vendendo lenço. Então, veja os setores que estão se valorizando naquele momento, que estão conseguindo auxiliar a sociedade como um todo naquele momento de crise, né? Porque não só questão de como se fosse uma empresa
má, né? Então tá todo mundo chorando, ela tá vendendo lenço. Não, é uma empresa que ela tá prestando um serviço para a sociedade e é por isso que ela tá tendo lucros, né? As pessoas estão consumindo, as pessoas estão precisando daqueles produtos e a empresa está conseguindo fornecer isso, né? Então enxergue isso também, né? As empresas, elas prestam serviços para a sociedade, as empresas, elas fazem parte da economia, elas fazem a nossa vida acontecer, né? Então, sempre eu gosto de ter esse viés, né? Esse viés que as empresas, elas auxiliam. Aquelas que auxiliam melhor têm uma tendência de serem as mais lucrativas. E conforme a crise aconteça, você pode ir rebalanceando a carteira, igual eu comentei, né? Como vai ter empresa que vai se beneficiar, você pode rebalancear, tem empresa que às vezes vai ficar meio para trás para depois recuperar. Você vai fazendo isso aos poucos, é uma maneira muito mais tranquila de investir, certo? Ficaram com alguma dúvida aí, pessoal, nesses assuntos que eu comentei até agora? Se tiver alguma dúvida, pode mandar. Eu abro sempre caixas de perguntas aqui no Instagram, certo? Então, se você tem dúvidas relacionadas a investimentos, qualquer dúvida, né? Não existe pergunta boba, né? Não existe pergunta muito iniciante ou muito avançada, né? O importante é perguntar e tirar as dúvidas. Então, podem sempre mandar ali na caixa de perguntas qualquer dúvida que tiver, né? Que a minha intenção é realmente auxiliar para que vocês entendam como funciona o mundo dos investimentos, como começar a investir e dar esses passos, né? Se colocar na jornada rumo à sua independência financeira, começar a investir, mesmo que venha uma crise, mesmo que a inflação suba, mesmo que o dólar suba ou desça, né? Muitas pessoas pensam, não vou investir agora porque o dólar vai subir, ou não vou investir agora porque vou esperar o dólar cair, né? O certo é começar desde o quanto antes a investir. E conforme a renda variável vai acontecendo, você vai acompanhando, né? Comprou a ação, subiu, né? Pode comprar mais, que não tem problema, você vai fazer um preço médio. Comprou a ação, caiu, pode comprar mais, que você vai fazer o preço médio ali, desde que você fez a sua análise fundamentalista. Beleza, pessoal? Então, tenham todos uma excelente semana. Espero que tenham gostado aí desses conceitos a respeito da estratégia de investimentos. Foi realmente para mostrar isso, né? A estratégia que eu utilizo é uma estratégia, se for analisar, ela é simples, demanda ali uma análise, né, que você entenda como analisar os ativos, mas é muito simples, né? Não precisa olhar o mercado todo dia, você só precisa acompanhar as empresas, você é sócio delas, você faz parte daquelas corporações e vai colher os frutos no longo prazo. A empresa deu lucro, você vai ganhar dividendos. A empresa cresceu, você vai ganhar patrimônio, né? A empresa vai fazer uma emissão, você vai ter direito de participar dessa emissão, você vai fazendo parte disso, né? E você vai vendo que isso vai continuar fazendo parte da sua vida, né? Por isso que é importante para o longo prazo, porque você vai acompanhar o crescimento dessas empresas. Beleza, pessoal? Então, tenham todos uma boa noite, obrigado pela presença de todos vocês, tenham uma ótima semana e qualquer dúvida, mandem lá nas caixas de perguntas para mim. Pode mandar também dicas de temas que vocês gostariam de uma live sobre o assunto. Beleza, pessoal? Um abraço.